Olá, Thiago Henrique do Elite 1000 Cursos Preparatórios, e nesse vídeo aqui, pessoal, eu decidi selecionar algumas perguntas que frequentemente são enviadas por inscritos aqui no canal e também lá no nosso site. Vou fazer isso porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas também têm essas mesmas dúvidas, e aí dessa forma a gente consegue facilitar muito mais a transmissão das informações. Se você ainda não sabe, nós, além aqui do canal, no YouTube nós temos um site, e lá nesse site você pode se inscrever na nossa lista de e-mail. Dessa forma você vai ter acesso não somente aos conteúdos que são produzidos aqui no canal, você vai ter acesso aos conteúdos que são produzidos lá no nosso blog, você vai ter acesso ao nosso fórum, onde existe uma comunidade de pessoas que querem falar sobre carreira militar. Então entra lá no nosso site elite1000.com.br e dessa forma você vai continuar tendo acesso a diversas informações e vai saber antes de todo mundo quando informações forem colocadas lá no site e outras informações que eu venho a transmitir aqui também pelo canal, beleza? Então eu vou começar aqui por uma pergunta muito frequente, muita gente faz essa pergunta, que é exatamente o seguinte: por quanto tempo um militar consegue ser operacional? Então, por quanto tempo um militar consegue participar de adestramentos, participar de operações? Essa é uma pergunta muito relativa e que pode ter várias respostas, porque na verdade o que seria operacional? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que faz essa pergunta tem o conceito de que um militar operacional é aquele militar que bota a mochila nas costas, que participa de missão real, que faz curso, que faz adestramento, certo? Nesse tipo de operacionalidade, a operacionalidade mais voltada para a área combatente, o militar ele realmente não consegue participar desse tipo de atividades por uma grande quantidade de tempo durante sua carreira. Por quê? Porque quanto mais ele vai ficando antigo, ele vai tendo a incumbência de realizar atividades administrativas, atividades de planejamento, ou seja, quanto mais antigo o militar vai ficando, ele vai se distanciando dessa parte operacional. Porém, existe a seguinte situação: dependendo da especialidade que o militar escolhe, ele vai conseguir permanecer por muito mais tempo sendo operacional, militarmente operacional, tá? Por exemplo, se o militar ele faz o curso de comandos, depois faz o curso de forças especiais, ele vai servir lá no comando, em uma unidade do comando de operações especiais. Esses militares, eles participam de diversas atividades, sejam atividades de adestramento, sejam atividades operacionais, ou seja, missões reais mesmo. No caso dos sargentos, o sargento ele consegue ser operacional praticamente durante a carreira dele toda, se ele partir para essa especialidade. No caso do oficial, ele vai conseguir ser um camarada operacional ali até o início da carreira dele como major. Tá? Então, capitão antigo, major. Depois disso, já fica muito difícil que o oficial ele participe de operações de forma mais direta. Por quê? Porque nessa etapa da sua carreira ele vai estar mais voltado para o planejamento do que com a execução dessas atividades operacionais. Tá? Então, no caso dos oficiais, acontece isso aí. Isso não quer dizer que depois de major o camarada não vai ser operacional. Ele vai sim, só que ele vai estar envolvido mais em atividades de planejamento, beleza? Existem outras áreas também que o militar ele consegue permanecer operacional por muito mais tempo. Por exemplo, no caso da aviação do Exército, os pilotos, os oficiais pilotos de helicóptero, eles conseguem praticamente permanecer durante toda a sua vida sendo operacionais, mas obviamente que o tipo de operação que eles realizam é diferente daquelas operações que são realizadas pelos militares que fazem cursos como os de comandos e forças especiais. Além dessa questão da especialidade que você escolhe, uma característica, uma coisa que vai determinar se você vai continuar sendo operacional ou não, são os locais que você serve. Então, por exemplo, se você escolhe servir em unidades operacionais, em unidades de pronto emprego, por exemplo, um exemplo clássico, a Brigada Paraquedista, os batalhões de fronteira aqui na Amazônia, esses são batalhões operacionais, porque estão em áreas onde o seu emprego é muito mais frequente. Se você serve nessas unidades, você muito provavelmente vai conseguir
ficar envolvido, participar de atividades operacionais por muito mais tempo na sua carreira. Mas, de uma forma geral, generalizando, tá? No caso dos sargentos, né, de uma forma bem ampla, no caso dos sargentos, o sargento ele consegue ser operacional no período em que ele é terceiro sargento, esse segundo sargento, no máximo ali no começo da carreira dele como primeiro sargento, mas principalmente terceiro sargento e segundo sargento. No caso dos oficiais, o militar ele consegue ser mais operacional quando ele é tenente e no início da carreira dele, nos 2, 3 primeiros anos da carreira dele, antes de ele ir para a ESAO, para a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, né, ele consegue ser operacional nesse período, tá bom? De uma forma geral, mas lembre-se, isso vai depender da especialização que o militar escolher, dos locais que ele escolhe também para servir, tá bom? Uma outra pergunta aqui que o Samuel fez para mim. Tem problema usar aparelho de dente? Não tem problema nenhum, tá? Você pode utilizar aparelho dentário e no momento da sua inspeção de saúde, quando você for aprovado, você não vai ter problema algum, beleza? O Eduardo Silva ele me perguntou assim, fala sobre problemas de coluna. Pessoal, eu já falei no outro vídeo para vocês um pouco sobre a inspeção de saúde. Eu aconselho a você que para esses problemas de saúde mais técnicos, vocês procurem o auxílio de um especialista, de um médico especialista. Não tem como eu ficar aqui dando opiniões sobre esse tipo de tema, porque é um tema muito específico. Seria irresponsabilidade da minha parte ficar falando esse tipo de coisa aqui com vocês. Eu não tenho formação para isso. Eu posso te dar algumas informações gerais de mais fácil compreensão. Então, para esse tipo de coisa, se você tem algum tipo de problema e não sabe ao certo se pode ter alguma complicação na inspeção de saúde do seu concurso, eu aconselho que você procure um médico, leva para ele o edital, tá? Mostra para ele o edital e pergunta, doutor, o senhor acha que eu posso ter algum tipo de problema? Aí se ele achar por bem, ele vai pedir alguns exames para você, tá bom? O Ronaldo Lobo, eu acredito que ele é pai, né, de um candidato, de um aluno que está estudando para ingressar na carreira militar, ele me pergunta o seguinte, na AMAN ou na SPSEC são ministradas aulas de equitação? Porque o meu filho ele não gosta muito, ele não consegue se relacionar bem com animais. E ele já me perguntou várias vezes, então ele pediu para falar um pouco sobre isso. Senhor Ronaldo, o que acontece? Na AMAN nós temos sim instruções de equitação. E o que eu queria falar para o seu filho é o seguinte, todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu já falei para vocês, por exemplo, sobre o medo que eu tinha de saltar da plataforma de saltos da AMAN, tá? Então, e outras coisas também que eu sentia e sinto medo hoje em dia, isso é super normal. O seu filho, o senhor Ronaldo, ele não vai ser colocado em uma situação de cara onde ele vai ter ali um contato brusco com os animais. Então, o cadete nas aulas de equitação, ele começa a se aproximar do animal de uma forma mais sutil. Então, ele aprende a fazer a manutenção dos cascos do cavalo, por exemplo, ele anda sem estar montado com o cavalo, ele primeiro se aproxima do cavalo para depois aprender a montar, para depois aprender a cavalgar, para depois aprender a passar por obstáculos. Então, é tudo feito de uma forma muito gradual na academia, todo tipo de coisa, até na plataforma mesmo, como eu falei. A gente salta da de 2, dá de 2,5, salta da de 5, dá de 7,5 e depois salta da de 10. As coisas normalmente são feitas de forma gradual. Um outro exemplo, né, nas instruções de tiro. Não se dá um fuzil na mão de um aluno e pede-se para que ele faça séries complexas de tiro. Normalmente, as primeiras instruções de tiro são bem básicas. É um tirozinho por vez, na posição de tiro deitado. Depois o militar ele faz a posição ajoelhado. Lá na frente, quando o militar já estiver mais adaptado ao uso do armamento, quando ele já estiver mais consciente das técnicas de segurança, do uso do equipamento, ele vai fazer séries de tiro mais complexas. Então, eu queria falar para o seu filho isso, que pode ficar tranquilo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Se você tem medo de animal, você vai encontrar formas de superar isso, tá? Você vai, na verdade, encontrar formas de se adaptar a esse medo, porque o medo ele nunca vai parar de existir, tá? Mas você vai se adaptar a isso aí, não se preocupe, você vai se acostumar a superar esse medo, tá bom? Então essas são algumas perguntas muito frequentes aqui no canal e que eu acredito que possa também, por conta disso, ser a dúvida de diversas outras pessoas que não perguntaram, mas têm essa dúvida, tá bom?
Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, vai lá no nosso site, na nossa sala do papiro, tem diversos materiais gratuitos, como provas anteriores, alguns materiais, por exemplo, sobre um guia para você entender melhor a posse e o porte de arma de fogo para militares do Exército Brasileiro, inclusive tem um vídeo aqui no canal. Tá bom? E se inscreve na nossa lista de e-mail para você ficar sempre sendo atualizado. Até a próxima, forte abraço!